Olá, volta e meia chega até nós pessoas querendo saber a respeito do karma. Essa questão de ação e reação, de um castigo que você precisa pagar nesta ou em outra existência, reencarnando e passando por dificuldades ou situações ou cenários que exigiriam da pessoa uma retratação ou até mesmo uma forma de purgar uma conduta ou uma atitude tida como não moral, não ética em outra existência. Precisamos entender o karma como uma imposição, como uma ação ou uma indução compulsória indo de inteligências superiores que colocam exatamente a pessoa que não tem uma consciência distinta na condição de refazer algumas coisas de maneira tal que isso possa suprir uma satisfação cósmica. Tal conduta se dá diretamente nas ações que realizamos todos os dias e elas estariam impregnadas necessariamente de uma energia de intenção. Ou seja, eu devo ter uma intenção, a pessoa deve ter uma intenção, e essa intenção estaria então marcada, alimentada por uma gama de energia suficiente para gerar um dano ou um prejuízo intencional. Dito isso, então, nós entenderíamos então como a ação e a reação atrelada diretamente à pessoa ou ao grupo de pessoas que sofreram a ação direta intencionalmente. Mas aí alguém poderia falar assim, mas então se não houvesse intenção, não haveria um karma. Bom, de certa forma, não. Porque ninguém tem, assim, em sã consciência, vamos assim dizer, uma consciência mais dada à parte sideral, à parte do coração, à parte do bom senso, de pegar um automóvel e sair atropelando uma pessoa apenas pelo bel prazer de ver a pessoa voando pelos ares ou subtrair a vida dessa pessoa. Quando ocorre isso, normalmente em um acidente, as leis humanas de cada região, de cada país, vão ser acionadas para julgar aquela situação. Internamente ocorre o mesmo. Então a pessoa passa a ter um auto-julgamento em função de suas crenças, em função de sua formação, em função de suas condutas. Mas, sideralmente ou cosmicamente, também existe uma forma de avaliar se essa pessoa pode estar apta a um desenvolvimento maior, eis que ela é um indivíduo de importância fundamental no desenvolvimento dos interesses cósmicos ou universais. Vou explicar melhor. Vamos considerar então uma pessoa que precisa trabalhar em alguma empresa ou exercer alguma atividade de suma importância, mas ela não estaria muito bem qualificada, preparada, esclarecida para exercer aquele trabalho. Essa pessoa então, ela é entrevistada e, consoante a forma de julgamento da pessoa que a entrevistou, ela será aprovada ou não ao emprego. Bom, o resultado das suas atividades estarão relacionadas diretamente com a pessoa que a contratou. Ou seja, quem contratou ela será responsável pelas ações que ela tem dentro da empresa que ela vai exercer o serviço. Vamos pensar então que a pessoa que a contratou saiba realmente que ela não é qualificada. Então contrata uma pessoa medíocre para fazer as atividades daquela função.
essa pessoa lá na frente ela vai acabar se enroscando de alguma forma. Ela vai acabar sendo uma má produtora do serviço que ela produz, vai quebrar alguma máquina, pode se machucar, coisas assim. Muito bem. Não estamos aqui querendo dizer que quem a contratou tem um karma por tê-la contratado, mas no fato de ter passado isso adiante. Então, sideralmente falando, universalmente, cosmicamente falando, se nós somos, digamos assim, aprovados como seres humanos completos e plenos, é porque nós seremos importantes na constituição do desenvolvimento do universo como um todo. Se formos aprovados por essas inteligências maiores, esses seres superiores, e nós somos medíocres, então efetivamente a engrenagem maior não estará bem lubrificada, não estará bem ajustada. E em função direta da nossa incapacidade ou da nossa incompetência, é que esse universo não estará muito bem das pernas. É por isso que é importante que as pessoas que fazem a seleção tenham a consciência grande, maior, na hora de fazer essa seleção ou essa escolha, permitindo que essa pessoa tenha a oportunidade de se reajustar, seja isso de uma maneira compulsória ou não. Então vamos verificar um aluno numa escola, ele tem o direito de escolher a disciplina que ele vai fazer. Mas a partir do momento em que ele ingressa naquela universidade, naquela escola, naquela faculdade, ele precisa necessariamente se submeter às diretrizes daquela escola. Senão ele não estará apto a concluir o curso. Ele pode ser expulso, ou ele pode ser reprovado, ou ele pode ter uma nota muito baixa. O objetivo não é necessariamente ser laureado, mas passar pelo menos acima da média, para que possa sair adiante em outras atividades. Pois bem, nos mundos internos, assim também se dá. A partir do instante em que a pessoa não honra, não cumpre com as suas atividades, ela é colocada em um outro local para que ela não perturbe, não atrapalhe aquelas outras pessoas que querem se dedicar. E ali sim as leis funcionam. E assim elas atuam de maneira tal que vão proporcionar à pessoa uma chance de sair adiante. Então, a visão do castigo, a visão da punição é que está um pouco é, depauperada no que concerne à questão da informação do karma em si, a explicação do karma em si. Então vamos verificar então que a partir do momento em que a pessoa encarna, comete algum delito, de acordo com os seus ditames conscienciais, ou dentro de um sistema, vamos pensar no planeta Terra como um sistema, ela então terá a chance de retornar para refazer aquilo. Ocorre que normalmente a pessoa acaba cometendo mais outro delito, vai acumulando delitos, delitos, delitos. Bem, nesse âmbito existem aí várias possibilidades, várias alternativas, várias estratégias, várias técnicas que vão permitir a pessoa tomar uma consciência maior da possibilidade de se ajustar e sair adiante como uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E não há como dizer que eu vou me comportar enquadrando ou me policiando, porque assim eu sairia adiante. Porque não há como enganar essa forma de avaliar. Não é olhando os meus olhos, não é olhando as minhas feições que isso é considerado, mas sim pela assinatura vibracional. Se houver uma mácula, houver uma mancha, houver uma perturbação, uma oscilação nessa assinatura vibracional, por uma categoria específica, fica evidente que a pessoa ainda não está plena de si. Então vamos considerar mais uma vez: karma não é necessariamente uma punição, é sim uma faixa de vibração que vai fazer com que a pessoa, por si só, consoante suas diretrizes conscienciais, vibre numa escala específica para retornar ou não a cumprir ou não determinadas diretrizes em um específico momento, até mesmo impostas por ela mesma enquanto num nível de consciência maior. Portanto, entender o karma como um castigo seria pensar muito pequeno. É por isso que nós gostamos de trocar o peso dessa palavra karma, o peso da palavra pecado, para uma outra forma de entendimento. Assim,
A oportunidade é dada à pessoa para que ela possa tomar consciência de si, passando até mesmo por algumas dificuldades, se for o caso, e não gostando dessas condições, buscar, se esforçar a sair adiante de uma maneira específica ou particular para ela e encontrar um jeito de se resolver. Diante desse cenário, a partir do momento que ela está apta, se ela se resolveu, ela tem a consciência suficiente para optar em voltar aqui, ajudar alguém, ou não voltar mais. Esse é o que nós chamamos de livre-arbítrio, é o direito consciente dela tomar essa decisão. Então ela estaria livre de todas as amarras por questão de assinatura vibracional, pois as grades ou as teias que cercam o planeta Terra nesse sentido de evitar que determinados problemas que aqui existam saiam, são por faixa de vibração. Então, assim sendo, ao observarmos que estamos presos apenas porque temos nossas condutas equivocadas, ou estamos aqui porque somos pessoas esclarecidas e estamos ajudando os demais, que assim se assim o quiserem, que assim o querem, então não há que pensar em castigo, em punição. Há que pensar apenas em consciência, opção e voluntariedade. Reflitam sobre isso. Um abraço e até mais.